mais do Senhor, mais do Senhor. Mas você pode dizer mais do Senhor, mais do Senhor. Esquece o culto, esquece o formato agora. Se entrega ao Senhor, rasga o teu coração. Diga mais de ti, Senhor. Mais de ti, diga mais de ti. Diga mais de ti, vamos continuar. Faz isso profeticamente, fala mais de ti, Senhor. Fala mais de ti, Senhor. Mais de ti nessa questão que eu não estou conseguindo lidar. Mais de ti, Senhor, nessa questão que tem me deixado chateado. Mais de ti, Senhor, nessa incerteza que eu tenho. Fala para Ele. Chame por Ele, chame por Ele. Diga isso para Ele, Ele está aqui. Vamos repetir mais de ti, até que a casa esteja cheia. Diga mais. Diga de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Vamos subindo, mais de ti. Mais de ti. Erga sua mão no seu lugar e diga: menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Diga menos de mim, muito menos de mim, e menos de mim, menos de nós, Senhor, menos de mim. Exalte a grandeza do teu Deus. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, céu. Diga mais de ti. Mais de ti, muito mais de ti, Senhor. Mais de ti. Diga mais de ti, mais de ti. Diga isso no nome de Jesus. Mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, até que eu desapareça. E menos de mim, Senhor Jesus, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor,
infinita humildade, servo de todos. Sua igreja, que ele cresça. Humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua. Você pode cantar isso mais alto? Me ajuda, que ele cresça. Que ele... Fala pro teu adversário, diga. Glória a Deus. Nós cantamos que o nosso general é Cristo e que seguimos os seus passos. General nos traz a imagem de uma autoridade que dá direção, e nós declaramos no louvor: seguimos os seus passos. Mas talvez você não tenha tido essa figura de autoridade na sua vida, que te deu direção. Eu gostaria de pedir que você fechasse os teus olhos e deixasse o Espírito Santo trazer no teu coração as vezes em que você se sentiu perdido, sem saber que decisão você tomava, e você poderia pensar assim: se eu tivesse um pai agora para me aconselhar, mas nesse momento eu estou me sentindo inseguro. Até medo pode ter batido no teu coração. Hoje você, como homem, você tem uma responsabilidade de ser provedor, de sustentar, de proteger, mas você não se sente capaz, porque você não teve um modelo de homem na tua vida que pudesse ser inspiração para você, aquele que fosse uma autoridade, que te desse direção. E talvez você tenha sentido falta daquele que dissesse que você deixou de ser menino e virou homem, e você teve que aprender isso por conta própria, com a vida, e apanhando muitas vezes. Mas eu queria te dizer, irmão, existe um pai que é perfeito. E você pode ter até visto na Escritura
ele falando com Jesus: tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E talvez você não tenha tido um pai que tivesse afirmado isso para você: filho, eu tenho prazer em você, eu tenho orgulho. Você falta a referência, falta o parâmetro de como você está agora. Talvez você possa estar muito aquém daquilo que você deveria ser, ou talvez você possa já ter sido plenamente usado na sua família, mas você não sabe por falta de referência. Mas eu queria dizer que esse que nós declaramos que é general, ele é pai, e ele é o pai perfeito. Então aprenda com ele. Ele é o provedor perfeito, ele é aquele que protege, ele é aquele que direciona, ele é aquele que vê a tua vida e diz: você verdadeiramente virou um homem de Deus, um homem de Deus. E ele confiou sobre você a autoridade para você agora ser pai, ser modelo, você ser o provedor, você ser aquele que protege, mas se inspirando nele, que é o perfeito. Ele é o parâmetro que nós temos que almejar. E ele está aqui essa noite, ele está aqui sondando o teu coração, e ele quer falar contigo essa noite, e ele vai usar o palestrante essa noite para te falar com você como é ser um homem segundo o coração de Deus, como é ser um pai segundo o coração de Deus, como é ser um esposo segundo o coração de Deus, e como ser um filho de Deus. Ah, Pai querido, obrigado pelo teu amor, Deus. Obrigado porque o Senhor ama indiscriminadamente. O Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor não rejeita filho nenhum. O Senhor é capaz de deixar 99 ovelhas cuidadinhas no aprisco para ir atrás de uma. Ainda que um filho ele tenha, Senhor, pedido a herança dele, gastado segundo os desejos do seu próprio coração, mas você é aquele pai que está ali de braços abertos, e quando o Senhor vê o teu filho na tua direção, você começa a gritar: filho, filho, vem para os braços do teu pai, vem filho, toma o teu anel, toma as tuas sandálias, toma as tuas vestes de filho. Porque esse pai, ele é perfeito. Esse pai, ele não erra, ele não falha. E ele olha para você, e ainda que você se ache falho, ele fala: filho, eu tenho orgulho de você. Porque apesar dos teus erros, você está aqui buscando a direção certa. E eu estou aqui para te direcionar, para te dar a direção certa. Obrigado, Senhor. Fala conosco essa noite. Faça-nos homens melhores, faça-nos maridos melhores, segundo o teu coração. Nós queremos te pedir perdão pela nossa teimosia, porque muitas vezes nós somos filhos como adolescente rebelde, que acha que sabe mais do que o Senhor, que acha que nós sabemos cuidar da nossa própria vida sem ti, Pai. Mas nessa noite nós te pedimos perdão, Deus. Nos ensina, Pai, a sermos como tu é, a sermos como tu é. Muito obrigado, Pai. Te amamos, Senhor. E ansiamos aprender contigo essa noite. Obrigado. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Que ele cresça e eu diminua. Você pode declarar isso? Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Vamos! Oh, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Só a igreja declara: que ele cresça,
Você pode aplaudir o Senhor o mais forte que você puder, querido. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia? Você pode sentar? Glória a Deus. Acende a luz aí, varão. Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala, meu irmão, você está no lugar certo. Tem gente aí. Tem tricolor aí? Tem tricolor? Tem tricolor aqui? Faz assim com a mão, tricolor. E os vascaínos? Tem vascaíno? Graças a Deus. Vocês venceram o inimigo hoje. Vocês venceram o inimigo hoje para estar aqui. Que bom. Deus, Ele viu o nosso coração e a nossa prioridade, né? Nossa prioridade hoje é estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito aqui nessa noite. Esses momentos que vamos passar aqui com a palavra. Com tudo que já foi feito aqui, eu tenho a plena certeza que o Senhor já está trabalhando em nossos corações. Eu não sei no seu, mas no meu, Deus já começou a falar aqui no meu coração. E eu estou muito feliz. E eu queria conhecer nessa noite os nossos amigos, os nossos brothers, que estão pela primeira vez, que vieram aqui pela primeira vez. Faz assim com a mão, assim, para me conhecer. Vocês aqui. Faz assim com a mão. Eita. Eu queria agora que todo mundo que é dessa casa aqui levantasse e desse um abraço nesse irmão, nesse convidado, e aplaudisse o Senhor também pela vida dele. Fala, irmão, que bom que você veio aqui. Aleluia. Fala aí com ele aí, dá um abraço nele. Eita, Jesus. Glória a Deus. Que bom essa noite, que lindo. Deus está aqui neste lugar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A gente tá online? A gente tá online? Então eu queria já dar boa noite para você que está aí no nosso canal da igreja, você que está acompanhando de casa. Boa noite para vocês aí que não vieram no culto. As irmãs, né, que estão aí, vendo agora os seus maridos aqui. Eles estão aqui, tá? Tá todo mundo aqui. Pode ficar tranquilo, que eles não foram para outro lugar. Eles estão aqui cultuando ao Senhor. Que nessa noite, nesse culto dos irmãos forjados, nós possamos ser bênção na vida de vocês que estão aí. Nós estamos aprendendo aqui. Vamos aprender nessa noite como é ser um sacerdote na nossa casa. Amém, pastor? Glória a Deus. Eu queria chamar o nosso líder aqui, irmão Fernando, para fazer um momento especial, que é o nosso momento ofertório. Amém? Graças e paz, irmãos. Amém? Uma coisa. Quantos aqui já prometeram alguma coisa para alguém? Quantos não cumpriram isso que já prometeu? É interessante isso, né? Como somos falhos. Mas tem um versículo, 2 versículos aqui que impactou muito, que fala em Filipenses 4:19. Porém o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas em glória por Cristo Jesus. Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa, tudo que a gente deseja, tudo que a gente almeja, né? Tudo que a gente promete e não consegue cumprir, mas Ele é fiel para cumprir para conosco, né? E Josué 21:45 vai falar que de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, aquele que trouxe a sua oferta, aquele que não trouxe, em espécie, tem um envelope aí, ou pode escanear o QR Code, e aquele que também não trouxe, fica super à vontade. Tá, essa igreja aqui, como diz o nosso pastor, não veio estar aqui para pedir dinheiro, está aqui para abençoar a sua vida, ok? Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai tocando esse louvor, vamos ofertar na casa do Senhor. E aquele que tiver espécie, tiver com envelope, pode trazer aqui no altar, ok? Fica super à vontade. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Esse é um momento de gratidão, um momento de exaltar o Senhor.
que nós temos para dar ao Senhor? O que daremos nós por todos os benefícios que Ele tem nos concedido? Não é que Ele já nos concedeu, mas que Ele já tem feito. Deus já tem abençoado a nossa finança, Deus já tem abençoado a nossa saúde, Deus já tem nos dado vigor, nos dado força, Deus já tem nos sustentado, então é motivo de gratidão. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. De onde vem a nossa vitória? Grande é o Senhor em quem nós temos a... Você pode dar um glória a Deus, aleluia? E que nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso ajudador. Por isso diante dele nos prostramos. Cante comigo agora. Queremos o teu nome. Forte, queremos o teu nome. Queremos o teu nome. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Ele é. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar mais uma vez? Queremos.
Glória a Deus, ainda de pé, vamos estar agradecendo a Deus por esse momento de oferta. Queria também estar chamando aqui o irmão Carlos Damião, para a gente estar orando pela vida dele, por mais um ano de aniversário que ele está completando. Pai de amor, de infinita bondade, confiamos no Seu nome, Senhor Deus, pois a Sua graça, Senhor, um dia nos alcançou, Pai. E hoje estamos aqui, Senhor Deus. Ó, Pai, poderíamos estar em qualquer outro lugar, Pai. Mas hoje o Senhor separou esse dia, Pai, para estarmos aqui, Senhor Deus, contemplando a Tua face, sentindo a Tua presença, recebendo mais de Ti, Senhor Deus. Ó, Pai, e crendo, Senhor Deus, que as Suas promessas nunca vão falhar para nossas vidas, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, de todo o cuidado que tem para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui presente, Senhor Deus, pois deixou o lar da sua casa, Senhor Deus, deixou o seu lar, Pai, para estar aqui, Senhor Deus, em comunhão com os seus irmãos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela vida do irmão Carlos Damião, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse ciclo, Pai, por ter livrado ele, Senhor Deus, de todo o mal, Senhor. Ó, Pai, pela saúde dele, Pai, pelo cuidado que tu tem com ele e com a família dele, Senhor Deus. Ó, Pai, e as promessas que ele tem, Senhor Deus, Pai, para a família dele, Pai, que ele vai dizer um dia, Senhor Deus, que ele e a família dele servirá ao Senhor, Senhor Deus, vai se cumprir, Pai. Ó, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por cada um que está aqui, Senhor Deus. Ó, Pai, que veio de distante, tão longe, Senhor, para aqui celebrar a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo, Pai. Com uma salva de palmas, Senhor, louvamos o Seu santo nome, Pai. Amém, Pai. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu queria te pedir agora, neste momento, para que você não se desligasse. Queria chamar aqui o pastor Camarinha. Queria agradecer ao pastor por nos atender desse convite. Tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui totalmente diferente do jeito que entramos, amém? Você crê nisso? Amém. Vamos orar. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para o nosso pastor. Eu posso pedir uma coisa? Pastor Diego, o senhor pode vir aqui? Aleluia. O que é isso? Essa casa aqui é uma casa abençoada que queima meu coração toda vez que eu venho aqui. Toda vez. O Espírito Santo fala comigo, me lembra de algo que eu não estou bem, me agradece por coisas que eu tenho ouvido, e uma coisa que ele colocou no meu coração assim, já é hierarquia, pastor, vem aqui. Ora por mim, mas eu gostaria muito que vocês dois, mas na autoridade do anjo da igreja. O anjo da igreja aqui é o pastor Joel, mas ele delegou. Amém. E é uma coisa que nós temos que voltar a aprender sobre isso. Hierarquia que o Senhor cria na sua igreja, a igreja é dele. Mas ele determina, ele dá um legado de hierarquia. E a gente, quando a gente não respeita isso, a gente não é honrado pelo Senhor. E eu quero ser honrado nessa noite, amém? Amém? Vamos orar pela vida do pastor Jorge Camarinha? Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai Santo, Deus de toda graça. Ó Deus, nós estamos aqui como os Teus servos e amamos a Tua palavra e queremos ser forjados pela Tua palavra. Como diz o profeta Jeremias, ela é martelo que esmiuça a penha. Oh, Pai Santo, que esse martelo venha esmiuçar, Senhor, toda a rocha que está no nosso coração. Que o nosso coração seja, de fato, ó Deus, um coração segundo o Teu. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do Teu filho que está aqui. Pai, ele tem uma palavra no coração que o Senhor lançou sobre a vida dele. A palavra não é dele, Senhor, a palavra é sua. Usa Teu servo com autoridade, cuida da casa dele. Nós estamos aqui como irmãos, ó Pai, e cremos, ó Deus, que o Senhor tem ainda a cumprir, ó Deus, através da vida dele, Senhor. Muitas vidas serão alcançadas, famílias, ó Pai. Famílias, casamentos, ó Deus. O Senhor chamou ele para este ministério. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a sua voz. Estamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor continue com a Tua graça e a Tua misericórdia estendida sobre a vida do Teu filho, sobre a sua casa, ó Deus, sobre as suas finanças, sobre a sua mente, sobre a sua alma. Pai Santo, que o Senhor continue conduzindo, ó Pai, porque, Senhor, em nome de Jesus, se não tiver a Tua graça, a Tua misericórdia, nós não somos nada. Sem Ti nós não podemos, por isso nós Te pedimos agora, usa Teu servo, continue cuidando, ó Deus, em nome de Jesus, da sua vida, continue cuidando desse chamado, a sua vocação, ó Pai,
Pai, nós estamos aqui sedentos para ouvir a sua voz. Nós sentimos aqui, Senhor, o fluir do Teu Espírito. Continua, Deus, falando conosco em nome de Jesus. Toma a vida do Teu servo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor o trouxe aqui, Senhor, não porque o Ramone sentiu no coração, mas porque o Teu servo hoje era o administrador desta noite. Estava na Tua agenda, Senhor. Então usa, Senhor, o pastor Jorge, o filho Jorge, Senhor, em nome de Jesus, essa noite, para as nossas vidas, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diz um amém. Obrigado. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor aí, dá um glória a Deus. Isso é homem. Homem é assim. Homem grita. Amém? Homem pula, homem bate o pé. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, essa casa aqui é uma casa maravilhosa. Saudações ao meu querido, amado pastor Joel. Meu Deus do céu. Tantas coisas a gente viveu junto aqui. Essa casa sempre florescendo, está bem maior, está bonita pra caramba essa casa, glória a Deus por isso, né? E muitos amigos aqui também. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Quando o Ramone me fez o convite, e aí eu perguntei, e qual é o tema? E ele falou para mim, amor, autoridade e a responsabilidade do homem no lar cristão. Eu, pá! Tu acha que eu fui ver a agenda? Fui ver, não. Falei, eu vou. A agenda Deus já criou, amém? E aí mudou lá, mudou as coisas lá, amém? E por quê? Eu e minha esposa, nós recebemos uma missão de Deus sobre família, né? E Deus tem nos dado aí um presente nesse ministério. Hoje nós lideramos 11 igrejas da ILAN é Igreja Luz das Nações. Lideramos 11 lideranças, né? São 11 igrejas do Ministério de Casais, que a gente já está começando a migrar para a família. E nesse ano agora, a partir de dezembro, na verdade, nós migramos de um campus para o outro, porque a gente fica pulando de campo em campo, a gente tem que conhecer todos, né? Então a gente vai migrando e passa um tempo em cada campus. E nós fomos para o campus Tataquara e os pastores de campus lá nos deram uma missão. Pastores, cuida de homens e de mulheres, porque os líderes saíram daqui e foram para o recreio. Amém. Amém. E aí começamos a viver de novo, homem e mulher. E aí Deus colocou no meu coração um projeto para os homens lá. E o projeto se chama Ensina aos meus homens, aos meus filhos, aos meus guerreiros, aos meus sacerdotes sobre hombridade. E aí o Senhor me deu todo o plano, durante um ano, sobre hombridade. E cada reunião é um tema que vai fortalecer a questão da hombridade. E quando a gente vê o tema de vocês hoje aqui, gente, tem tudo a ver com hombridade. Amém? Vocês juntaram 3, né? É difícil, hein? Vou te falar, hein? Eu tinha que levar umas 2 horas aqui, porque o amor, autoridade e responsabilidade do homem cristão, né? São 3 temas aqui, né? E como é lindo, né? Como Deus está, como o Senhor está sedento, irmão, para levantar os homens dessa terra para serem homens de Deus. Vou te falar uma coisa hoje. Tem muita coisa que está, como é que eu vou falar? Mas tipo balela, que eu me lembro que antes de eu me converter, que eu me lembro de vários pastores, para eles falarem alguma coisa, eles oravam. Hoje se fala de uma maneira muito natural e sem saber o que está falando, principalmente cantar. E quando a gente fala homem de Deus, gente, a gente tem que ter uma
Responsabilidade muito grande. O que é um homem de Deus? Um homem de Deus é aquele que vem ao culto no domingo, sai do culto e vai beber cerveja no bar porque o Vasco ganhou. Porque o Vasco ganhar é uma vitória, né, mano? Desculpa aí, vascaíno. Por sinal, está empatando. Mas eu digo de qualquer um. O homem de Deus é aquele que está na reunião conosco aqui, mas segunda-feira, quando chegar no trabalho, vai xingar todo mundo, vai ficar com raiva, vai fazer contrato errado. Não é, não. O homem de Deus é aquele que se mostra lá fora, todos os dias, resistindo, se fortalecendo na palavra, na oração, expulsando o diabo, botando o pé na cabeça da serpente. Esse é um homem de Deus, mas com amor, com misericórdia, com paixão. Amém? O tema base que eu trouxe para a gente aqui está em Gênesis 2, de 15 a 15. De 15 a 15 não pode. De 15 a 25. Se o meu irmão conseguir colocar, aleluia. Vamos devagar aqui, que ele é grande. Mas vocês vão ver o que é um homem de Deus que Deus já tinha criado no Éden. É interessante que nós possamos fazer uma analogia de Adão antes do pecado e Cristo no Novo Testamento. Porque o Senhor nos ensinou que Cristo é o segundo Adão vivificado. Então, o que Deus planejou para o homem? Ele fala, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quando nós começamos a ler esses versículos, aí a gente entende todo esse tema. Tudo foi criado para ele, tudo foi criado para nós.
O homem não criou nada. Nada, ele não criou nada. Mas Deus deu a ele tudo para que ele administrasse. Deus deu a ele para que ele desse nome aos animais, inclusive a mulher. Deus deu a ele responsabilidades, mas num ambiente onde ele tinha todo a forma de conduzir aquilo da maneira que Deus queria. Então, quando Deus nos dá alguma missão, quando o Senhor nos dá alguma responsabilidade, vocês podem ter certeza, Ele já preparou tudo para que a gente possa ter sucesso nisso. Agora, como é que a gente tem que ter sucesso? Não comendo da árvore do bem e do mal. A chave estava ali, gente. E não mudou. A chave continua sendo essa. Quando a gente quer comer a árvore do bem e do mal, o que é essa árvore hoje? Essa árvore hoje, ela está aqui, ó, nessa introdução, que é o cenário atual e a crise de identidade masculina. O diabo conseguiu criar uma divisão, uma enganação na identidade do homem. Uns acham que são muito macho e trata mal a sua família, trata mal a sua esposa, é grosso, ou bate, ou quer matar. Ou outros que acham que tem que ser banana. Banana na sua casa, banana no seu trabalho e banana na igreja. Isso é a confusão da identidade. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos aqui hoje nessa noite porque nós somos homens centrados na palavra e no Senhor. Amém? Amém. É isso que nós estamos aqui, por isso é forjados. Forjados não é no fogo de churrasqueira ou no fogo de lareira de festa junina, é forjados no fogo do Espírito Santo de Deus, porque Ele é que traz para a gente a força que a gente tem que ter, sabe, a garra que a gente tem que ter como guerreiro, mas ao mesmo tempo a misericórdia, a compaixão, o amor, para que a gente possa conduzir as pessoas, principalmente a nossa casa. Amém? Então é isso que nós estamos aqui nessa noite, para reforçar, para revitalizar esse entendimento do que é ser um homem. Um homem que aprende na igreja a conquistar a sua família para Cristo. Um homem que aprende na casa do Senhor para conquistar quem está do nosso lado, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde que nós colocamos a planta dos nossos pés, porque a palavra diz, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, a luz do Senhor estará conosco, amém? E nós somos luz, amém? Eu quero profetizar uma coisa aqui para vocês. Eu quero profetizar que na casa de vocês, todos na casa de vocês, servirão ao Senhor. Eu quero profetizar que todos na casa de vocês sentirão um amor tremendo por Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Eu quero profetizar na casa de vocês que haverá a harmonia do Espírito Santo na casa de vocês. Amém? 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Fala o seguinte, fala do dia de hoje, gente. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem,
traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Em nenhum tempo que há dentro da terra hoje, há um tempo mais perigoso para que nós possamos ter cuidado com quem nós andamos, amém? Há um tempo que a gente tem que olhar e vigiar com quem que eu estou andando, com quem que eu estou congregando, com quem que eu estou abrindo meu coração, porque nós temos duas formas de lidar com as pessoas. Uma é ter comunhão, como nós aqui, comunhão, ter um coração aberto, nós vamos falar sobre isso, ser vulnerável, para que o outro possa nos ajudar em oração, em experiência. Mas nós temos uma outra missão, evangelizar esses aqui, para que eles tenham oportunidade de se reconciliar com Deus, amém? Mas a evangelização, ela não pode deixar nos contaminar. E como nós estamos vivendo hoje, tem homens de Deus que eu conheço, homens de Deus que eu conheço, eram de Deus, né? E quando entraram dentro de alguns ambientes, o ambiente dominou ele, gente. Aquele sacerdote que eu tinha aprendido muita coisa com ele, quando eu vejo, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo não está mais ali. A unção não está mais ali nele. Tantos dons que o Senhor colocou na vida desse homem, por que que ele permitiu isso? E não adianta falar que o diabo é sujo, porque ele sempre será. Adianta é a gente vigiar. E nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que vigiar a gente, não é os outros, não. É a gente. Eu quero falar para vocês 4 pontos hoje sobre esse tema maravilhoso, né, que vocês colocaram. O que Deus espera de nós, homens. O que Deus espera de nós. Primeiro ponto. O amor do homem no lar. O fundamental do seu papel. Efésios 5:25 fala, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos, quando tu lê isso com o Espírito Santo, dá vontade de chorar, meu irmão. Dá vontade de chorar. Marido, meu pai, eu, Jorge, tenho que amar a minha esposa Lília, como também Cristo me ama. E eu tenho que me entregar por ela. Ah, pastor, tu não conhece a minha esposa. Olha para você. Cristo te conhece. Lembra sempre disso. Minha esposa não é fácil, pastor. Cristo também te conhece. Eu não sou fácil. Eu não era fácil, irmão. Eu não era fácil. E mesmo assim, Cristo me amou. E Cristo me resgatou. E por que que eu não posso fazer isso dentro da minha casa? Por que que eu não posso fazer isso? Amar a minha esposa como Cristo ama a sua igreja. Você acha que se fosse impossível o Senhor colocaria homens para escrever isso na sua palavra? É possível. Mas só é possível se nós caminharmos como homem de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque na hora que nós caminhamos, segundo a sua palavra, o Senhor nos honra. Ele nos honra. É assim. Mas se nós não honramos a sua palavra, Ele não pode nos honrar. Amém? Porque o Senhor não é mentiroso.
Amém? Andamos na sua palavra, o Senhor cumpre o seu propósito. Se andamos na sua palavra com compaixão, se andamos na sua palavra por ser um homem íntegro, se andamos por sua palavra por ser um homem honesto, se andamos com a sua palavra por ser misericordioso com a nossa família, o Espírito Santo faz a obra no nosso cônjuge. Ele faz. Então esse é o primeiro tema. O homem deve liderar, mas liderar com amor. Gente, não tem mais espaço para um homem de Deus, dentro da sua igreja, ser grosso ou bater na sua esposa. Não admito isso, não admito, Deus não admite isso. Pode ter certeza que o Senhor vai dar alguma saída, algum escape, mas nunca será isso. Nunca. Amém? Porque isso é contra a sua palavra. O amor de Cristo é sacrificial, perdoador e constante. Eu amei, amo agora. Mas daqui a um mês, aquilo que ela fez, eu não consigo amar mais. Não é assim. Lutas nós vamos ter, irmão. Vamos. Mas o Senhor nos prometeu que Ele está conosco. E a gente passa essa luta com Ele e lá na frente vê a bonança. Amém? Vocês estão gravando? Tá? Tem coisa aqui que eu ia falar, mas... Deixa para outro. O lar saudável começa com o amor do marido pela esposa. Não adianta. Ah, mas pastor, tu não sabe? Pô, chego do trabalho cansado, a beça. Pô, doido que tem aquela comidinha para mim. Às vezes não dá para ter, irmão. Às vezes não dá. Olha o dia da sua esposa. Como é que foi o dia dela? De repente não deu. Conversa. Ora a Deus e conversa. Amém? Porque você vai ver que o Espírito vai fazer. Amém? Teve uma parada, cara, que eu me lembro que eu tinha aprendido com meus pais e alguns pais de amigos meus, que era inadmissível o homem lavar louça. Cara, eu vou te falar que eu nunca lavei tanta louça na minha vida, mano. Tem gente aqui comigo também, amém? Glória a Deus. Aí sabe o que eu comecei a pesquisar? Quais são os benefícios de lavar a louça? Eu falei, cara, um montão, mano. Panturrilha, tu já pode lavar a louça assim, ó. Pá, né? Poxa, emagrece, entendeu? Pô, e outra coisa que é melhor ainda, agrada a esposa, mano. Não é, mano? Isso aí, mano. Pô, tu bota o louvorzinho ali, pá, tu vê que o ambiente... E tem que ser surpresa, não precisa... Amor, lava a louça, não precisa, mano. Sabe que quando ela acordar, a louça está lavada. Olha que lindo. Ganhou a noite, irmão. Ganhou a noite. Amém? Mas eu digo mais coisas. Coisas que a esposa gosta. A gente vê muito em encontro de casais, jantar de casais, algumas dinâmicas, e tem aquelas dinâmicas que ficam um de costa para o outro. Olha, qual é a sandália que a sua esposa veio? Aí ficou assim, ó. Porra, meu irmão não pode fazer isso comigo, né? Qual é a roupa? Qual o batom? Não sabe nada, porque tem homem que nem olha para a esposa quando ela desce, quando ela vem se arrumar para sair contigo. Mano, olha, larga o celular, te liga a televisão. O Flamengo pode estar ganhando, te liga, que é comum. Te liga a TV, te liga. Meu amor, você tá linda. Fotografa, mano. Sandália marrom, tira, pá, calça preta, camisa pá. Ontem mesmo nós fomos para uma das formaturas das turmas de casais da Irlanda Freguesia. Aí quando ela desceu, mano, eu falei, uau, show de bola. Dei um mole, não gravei a sandália. Quando chegou na dinâmica, eu perdi na sandália.
Falei, não vou mais dar mole. Agora vou fotografar tudo. Pô, eu fotografei o brinco, mano, de prata, redondinho, todo trabalhado. Falei, vou arrebentar, papá, né? Aí a gente estava com a camisa igual, mistério de casais de lã. Falei, show, calça preta, né? Blazer verde. Às vezes eu sou meio daltônico, mas acho que é verde. Mas eu falei, cara, errei na sandália. Fiquei revoltado. Falei, poxa, não posso, mas não posso. Cara, olha, porra, a esposa vai no salão. Vai fazer o cabelo. Pô, mano, quando ela vier, meu amor, que coisa linda, olha só, elogia, irmão. Varão, elogia. Amém? Elogia. Trata bem a esposa. Ela é a pessoa que vai conviver com você até a volta do Senhor, até vocês irem para a glória. Não são seus filhos, não. Seus filhos têm um amor diferente, um amor tremendo, mas é diferente. Amor, porque eles vão construir as suas famílias. Amém? E vou te falar mais, isso também dá segurança aos nossos filhos. Quando a gente ama, protege, cuida, os nossos filhos se sentem seguros e eles têm a oportunidade de aprender a fazer isso na sua família. Amém? Glória a Deus. O segundo tema é autoridade do homem, delegada por Deus. Aí isso aqui, cara, vou te falar. Eu não sei, aqui eu não me lembro mais, mas em várias igrejas que a gente anda, nós temos, né, grupo de Débora, grupo de Raquel, grupo de mulheres que oram, joelho no chão, jejuam. Aí tu vai procurar os homens. Meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado. Que estão orando, estão jejuando, que estão ali firmes no propósito, queimando pela igreja, queimando pelos pastores, queimando pela sua família, queimando pela sociedade. Nós temos que mudar isso, irmão. Sabe por quê? Porque Deus nos deu essa missão para a gente. Sabe o que está acontecendo? As mulheres estão tendo que fazer porque os homens não fazem. Essa missão é nossa. Nós damos mais importância ao futebol, nós damos mais importância ao churrasco, nós damos mais importância a outras coisas qualquer, menos na oração. Menos e ter aquela queimação. Mas olha que coisa interessante, quando a gente chega na casa de Deus, como hoje à noite, e a gente é ministrado por esse time de louvor, confessa comigo, não queima. Não queima. Sabe por quê? Porque isso está dentro de nós. Mas a gente não tem que ficar sempre necessitando de uma ministração de louvor para isso. A nossa vida tem que ser assim. Queimar em adoração ao Senhor. Queimar em orar ao Senhor. A gente tem que acordar de manhã, irmão. Shekinah, venha, Senhor, em nome de Jesus. E já começa a orar ao Senhor. Voz alta mesmo, ora, queima. Abra a Bíblia, queima o Senhor, mano, queima. Mas a gente às vezes não faz isso. Acorda. Vai escovar o dente, vai tomar um banho, já vê alguma coisa, vai comer alguma coisa, não sei o quê, já celular, não sei o quê, e vai embora, sabe? Já vai sair para a sua batalha sem se preparar de nada. Gente, vocês acompanham aí, o Antigo Testamento está cheio de lições de como os homens de Deus se preparavam para uma batalha. Carregava a arca, fazia o sacrifício, passava em jejum e oração, se reunia com os sacerdotes, com os profetas,
se preparavam para a batalha. Todo dia é uma batalha nossa. Todo dia é uma batalha. Amém? E a gente, às vezes, sai totalmente despreparado. Sabe? Totalmente vulnerável para o inimigo. E você sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele mapeia e fala assim, ó, fulano, beleza, eu vou pegar ele na esquina com aquilo ali, porque essa é a fraqueza dele. Ciclano, é assim que ele faz, mano. Por isso que a Bíblia fala que o diabo está ao derredor, querendo nos estragar. E como é que a gente expulsa ele? É se preparando, irmão, com as armaduras, com a couraça. Amém? E aí você sai e ele não vai conseguir fazer nada. Pelo contrário, ele vai fugir, mano. Ele vai fugir, ele vai procurar outro. E aí sabe o que Deus vai fazer? Além de te dar vitória? Deus vai levar você para ensinar isso para outro homem. Esse é o propósito da autoridade. Quando o Senhor nos deu lá em Gênesis, deu para Adão, que é nosso aquilo lá, tá? Aquilo não foi para ele só não, é nós, é para a gente aquilo lá. Ele nos deu assim, olha só, criei tudo isso para você cuidar. Você dá nome. Você vai manter. Então, nós vamos manter o que? A nossa casa. Nós vamos manter o nosso trabalho. Nós vamos manter as nossas finanças. Nós vamos manter os dízimos e oferta da casa do Senhor, que é outra coisa que o homem de hoje está abandonando. Eu digo para você que isso é uma falta de vergonha do homem. O homem vem para a casa de Deus, senta na cadeira, ouve um louvor maravilhoso, voluntários aqui queimando para abençoar a vida dele, mas eles não contribuem, não dizimam, não ofertam na casa de Deus. Que autoridade Deus vai dar a esse homem sobre as finanças? Nenhuma. Ele não pode. Agora, se nós tomarmos a nossa posição e falar assim, eu recebi isso, fruto do meu trabalho, aqui está o meu dízimo, Senhor, é a primícia, ninguém vai tocar nas finanças de vocês, amém? Amém? Enxerguem, nós temos que ensinar isso de novo para os homens, mas olha só, eu vi a palavra de oferta aqui, amém, glória a Deus. Mas sabe o que eu acho, sinceramente? Tem muita igreja que está diminuindo o tempo da palavra de oferta, porque é tanta coisa que tem que acontecer no culto, que acaba ficando muito longo. Mas eu falo para você, a palavra de oferta tem que ser maior, mano. Por quê? Traga os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele, porque mantimento vai abençoar outras vidas. Pô, se essa igreja dobrar, sabe o que significa? Muito mais almas vão entrar aqui para ouvir a palavra de salvação e restauração que o Senhor quer que a gente leve. Amém? Amém, homens? Dá um glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11:13. Mas quero que saiba que Cristo é o cabeça de todo homem. E olha só, não tem nada que possa nos temer. Ele é o cabeça, mano. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que às vezes prejudica o nosso entendimento sobre autoridade, que é o que nós cantamos aqui. Mais de ti, menos de mim. Mais de ti, ele, menos de mim, significa para ele. Mas quando a gente pisa nessa terra, é nossa. Essa terra é nossa. Vargem Grande é de vocês. Na hora que vocês saírem, bando de homens guerreiros, como nós cantamos aqui, exército de Cristo, sabe o que vai acontecer?
várias almas vão se converter ao Senhor. Aquele que bebe, aquele que fuma, aquele que trafica, vai se arrepender e vai entrar aqui e vai ser salvo para a glória de Deus. Amém? Autoridade. Autoridade. Às vezes, os homens estão permitindo que o diabo brinque dentro da sua casa. A gente expulsa o diabo da nossa casa. Amém? Muitos lares estão sendo feitos sem direção, porque os homens estão ausentes ou passivos. Deixa eu dar um glória a Deus aqui. A masculinidade bíblica é ativa, mas não agressiva, mas amorosa e firme. A gente grita assim, como eu gritei, com ele, com o diabo. Grita. Mas com a nossa esposa, meu amor, eu te amo. Vou fazer uma massagem em você hoje. Amém? Vou te levar para jantar. Vou te levar para você fazer a unha. É assim. Amém? O outro ponto é a responsabilidade do homem como guardião da sua casa. Gênesis 2,15 fala: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Você é o sacerdote da sua casa. E vou dar uma informação para vocês. Querendo ou não. Querendo ou não. Vocês são sacerdotes da sua casa. Pastor, não, eu não, que isso? Mas porque vai ser cobrado. Nós vamos ser cobrados no dia do juízo, além das consequências que a gente vai viver até lá. Por que nós não assumimos o sacerdócio da nossa casa? Nós somos o sacerdote. Deus escolheu a gente, não escolheu a nossa esposa. E nem escolheu o Ricardão. Amém? Não tem Ricardão na família de Deus. Não é o pastor da igreja que é o sacerdote da sua casa. Não é o líder do seu ministério que é o sacerdote da sua casa. É você, sou eu. Eu é que tenho que dar conta. É você que tem que dar conta. Amém? Então, se Deus já deu para a gente todo o manual, toda a boa prática, por que a gente não faz? Porque a gente se distrai, irmão. Nós nos distraímos. E hoje eu estou aqui para chamar a atenção de todos nós, para jogar essa distração por terra. Amém? Eu profetizo na vida de vocês nessa noite, que toda distração que tire vocês da presença do Senhor, que tire vocês a vontade, a fome, a sede de comer, orar na palavra do Senhor, seja caída por terra em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem isso? Amém? Então dá um glória a Deus aí, bem forte, aleluia. Desde o Éden, o homem foi chamado para cuidar e proteger. A responsabilidade abrange a área espiritual, ensinar, orar, conduzir no caminho. Emocional, acolher e ouvir. E material, suprir com diligência. Para a gente ensinar, nós temos que aprender. Amém? Então a gente tem que estudar a palavra. A gente tem que ter uma comunhão com Deus, para o Senhor nos ensinar, para a gente poder ensinar.
Amém? Para a gente conduzir, a gente tem que entender qual é a melhor forma, Senhor, para me conduzir. O irmão colocou aqui, o temor é o princípio da sabedoria. Começa pelo temor. E a sabedoria a gente busca dele. Qual é o caminho, Senhor? Eu faço isso, não faço aquilo? Ouve a sua esposa, traga por um momento de oração com ela e veja o que o Senhor revela para você tomar a decisão, porque a decisão é sua. Olha só, vou dar uma dica para vocês que a gente fala muito em culto de casais, em cursos e tudo mais. Não adianta, se você não toma uma decisão e procrastina e deixa a sua esposa tomar e dá ruim, não adianta falar foi ela. Sabe por quê? Deus vai olhar, é você o responsável. Você foi omisso. Eu te dei a você a responsabilidade, não a ela. Ela está fazendo o seu papel. Se ela errou, a culpa é sua. Amém? Olha a responsa, mano. Por isso é uma só carne. Então, ouça sua esposa. Ouça, traga para um momento de oração. Leia a palavra. Deus vai revelar. E tome a decisão. Sim ou não. E por quê? Amém? Josué 24:15 fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mano, isso é muito lindo, eu tenho isso lá na minha parede. Vou contar uma história para vocês rapidinho. Não sei nem quanto tempo eu tenho. Quando eu me converti, eu era do mundão, mano. O mundão era macumbeiro. Fui católico, fui Allan Kardec, depois fui para macumba, fui para Umbanda. E eu era diligente na macumba, meu Deus do céu, mas cuidava do manxerifado, fazia de tudo, e saía de madrugada para atender pessoas, e tudo cego, era cego, mas o meu coração estava nesse negócio. O Senhor me pegou. Quando Ele me pegou, eu entendi que eu tinha perdido muito tempo, porque, meu Deus, quando eu entendi o Evangelho, eu falei, Senhor, eu queria ter nascido nele, pô. Pelo amor de Deus, Senhor, por que eu não nasci nele? Mas eu entendi depois, tinha um propósito, né? Meus pais não tinham esse entendimento, mas o Senhor foi misericordioso comigo, me pegou lá pelos 39 anos. Resultado. Não, acho que foi pelos 40, se minha esposa estiver vendo, ela vai falar, amor, está errado. Está errado, amor, perdão. Mas, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero comer, eu quero ganhar tempo. Eu comi a palavra, eu com a minha esposa, comemos a palavra, comemos. E comecei a mudar os hábitos assim muito rápido, sabe? E eu tinha, na época, eu viajava muito. E eu tinha um carrinho de bebida na minha casa, que tinha bebida do mundo inteiro, assim, bebia muito. Eu achava uma onda aqui, uma onda. Marrento, tinha tudo 12, 24, 28. Mano, um belo dia, eu estou sozinho ali na sala, comendo, minha esposa estava lá em cima com as minhas filhas. Daqui a pouco, quando eu bati o olho para aquele carrinho, o Espírito Santo falou comigo, me queimou, mano, sabe? Eu falei, vou jogar isso tudo fora. Meu Deus, que circunciso que eu sou. Peguei aquele negócio, as garrafas todas, mandei garrafa em cima, garrafa embaixo, tudo na pia, show. O cheiro subiu na casa toda, mas, pô, que isso? Eu estou me livrando, estou sendo liberto agora, em nome de Jesus. Aí eu contei isso para o testemunho, sabe o que falavam para mim? Sabe o que crente falava para mim? Pô, pastor, por que tu não deu para alguém? Eu falei, como é que eu vou dar? Eu vou dar uma arma cheia de liberada, uma arma liberada, cheia de bala para alguém se matar, mano. Tá maluco, circunciso? Por que tu não vendeu? Eu falei, pelo amor de Deus, entendi o evangelho, homem. Mas eu tô falando, mano. Eu escutei isso. E eu escuto isso até hoje, tu acredita? Aí eu tenho que
pastor não... Imagina o pastor dar um tapa na cara de alguém. Meu Deus do céu, Jesus, misericórdia, bota a mão no bolso. Então, a gente tem que tomar ciência e partir para dentro. Não tem que... pastor, tudo tem seu tempo. Já que, meu irmão, eu não aguento ouvir isso. Eu não aguento ouvir isso. Tudo tem seu tempo. Tá? Homem amaziado, que não casa. Está lá, pum, só... Ai, que gostoso, papá. E não casa, mano. Não faz a certidão, não recebe a bênção de Deus na igreja, não dá o testemunho. Pastor, tudo tem seu tempo. Então tá, enquanto tu está no seu tempo, Deus está te deixando te dar muita bênção, mano. Tu está aí passando, brincando na mão do diabo. É isso que tu está fazendo. Que seu tempo, rapaz, que seu tempo, a gente, sabe o que é uma missão nossa? Urgir o tempo, essa é a nossa missão, urgir o tempo do Senhor. Nós estamos aqui para avançar, para Ele voltar logo, para a gente ir para a nossa casa, amém? Então, glória a Deus por isso, irmão. Essa é a nossa missão de homem, urgir o tempo, levar o evangelho, liberar cativo, restaurar, implantar salvação, quebrar a coluna do diabo. Esse é o nosso tempo. Amém? Qual é o quarto ponto? E o último? O amor de uma forma geral. Esse aqui, meu irmão, a gente aprende todo dia. 1 Coríntios 13, de 3 a 7. Caraca, eu vou dar a palavra de oferta amanhã. Aleluia. Primeira Coríntios 13, de 3 a 7. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, e eu estou só diminuindo, não se ira facilmente, não guarda rancor, né? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que o Senhor quer nos implantar e quer que a gente viva. E não adianta que esse amor não é o amor dos nossos pais. Não é um amor que a gente aprende nesse mundo. É o amor de Cristo, é o amor ágape. Só Ele. Só nele a gente consegue. Só nele a gente consegue esse amor, irmão. Só nele a gente consegue esse amor para aquele irmão que a gente empresta dinheiro, que a gente não deve prestar. A Bíblia nos ensina isso. E ele fala que vai pagar e não paga. Só esse amor. A gente ajuda pessoas, ajuda. E lá na frente eles falam mal da gente. Só esse amor, irmão. Não adianta, não deixa isso entrar. Não deixa isso contaminar o coração de vocês. Deixa isso para lá. A justiça de Deus é a melhor justiça. Orem por esses incircuncisos, porque eles são ignorantes ainda, amém? Só o amor de Jesus nos suporta quando a gente chega cansado, com aquela tribulação de chefe, de diretor, de trabalho ou de cliente, que a gente chega em casa e a gente está buscando um pedaço de céu para a gente dar uma respirada, tomar um banho, e está lá uma confusão, e aí tu para, ora e toma posição naquele lugar. Amor, para, deixa comigo. Filhinho, vem cá. Filha, vem cá. Não é assim. Pá, vamos sentar ali, vamos sentar aqui. Pá, pá. Daqui a pouco, quando tu vai olhar, são 11 horas da noite. Amém. É o amor de Cristo, não é o nosso. Amém? Só o amor de Cristo é que nos reveste para a gente entrar na nossa igreja e aí querer dar um abraço a alguém, aquele cara, ninguém. Aí tu fica, pô, irmão, isso é coisa de menino. Na verdade, isso é coisa de boiola.
boiola. Entendeu? Pô, vou ficar magoadinho. Pelo amor de Deus, mano. Pô, o cara está precisando, ora por ele, amém. Louva a Deus, vamos lá. O amor de Cristo, mano. Amém? É o amor de Cristo. Não tem lugar, não tem espaço no nosso coração, o coração que o Senhor nos deu, para ter rancor. Não existe espaço no coração que o Senhor nos deu para ter frustração. Pastor, estou frustrado porque o pastor não me chama mais para dar palavra de oferta. Estou frustrado. Meu irmão, ora a Deus. Deus tem mais para a tua vida. Então, o amor de Cristo é o amor de Cristo. E é isso que a gente tem que buscar, irmão. Não adianta. Nós não temos isso aqui na terra. A gente só tem isso com Ele, em comunhão. Agora, quando a gente exerce o amor de Cristo, meu Deus, é coisa linda. Esse capítulo, né? 1 Coríntios está em 13, ele fala o seguinte: é conhecido por detalhar a importância do amor, mesmo que alguém possa falar em línguas, ter profecia, conhecimento ou fé que possa mover montanhas. Se não tiver esse amor, não é nada. Meu irmão, eu posso pregar muito bem, como muitos pregadores. Eu posso chegar aqui e expulsar uma legião de demônio. Eu posso ter uma fé de reviver mortos. Mas se eu não buscar esse amor, chega lá na hora, o Senhor pode falar para mim: não te mandei fazer isso. E eu vou ficar no pincel, porque não vai ter repescagem. Amém? É o amor. O amor de Cristo nos ajuda a absorver todos os 3 temas: autoridade, guardião da nossa casa, guardar os nossos filhos, direcionar a nossa família, direcionar a sociedade. O amor que faz isso conosco. Ele é que não é um grande combustível. O amor que o Espírito Santo está aqui, nessa terra, querendo encher a gente com esse amor de Cristo. Amém? Eu quero concluir com vocês um chamado à restauração do papel masculino. E isso é só para quem tem coragem. Amém? Por quê? Porque no homem há uma coisa que nos atrapalha muito. Quem quer arriscar a falar uma palavra que nos atrapalha muito no homem? Começa com O, termina com O. Orgulho. Pessoa para ter orgulho como um homem. A mulher tem vaidade, mas a gente tem orgulho. Orgulho de falar que a gente fraqueja. Orgulho de abrir as nossas vulnerabilidades. Orgulho de falar: eu não estou orando, pastor. Estou orando pouco. Eu não estou lendo a Bíblia, pastor. Eu estou dando muita atenção a isso, muita atenção àquilo. Eu estou me distraindo. A gente tem orgulho de falar isso para os nossos irmãos. E vou te falar uma coisa: quando a gente ainda persevera nesse orgulho de abrir os nossos corações, de nos dar vulnerabilidade para os nossos irmãos, sabe o que vai acontecer? A gente vai criar esse orgulho para Deus. Aos poucos, a gente fica mais distante, porque o Senhor criou a igreja para isso. Ele criou a igreja, os irmãos, para que nós possamos nos tratar um com o outro, para ter mais comunhão com Ele. Amém? Rapaz, tu não vai ser o homem de Deus sozinho, não. Não vai. Isso não é convento, é a igreja do Senhor. Isso não é mosteiro, é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é relacionamento, é confiança, é coração aberto, amém? Por isso eu queria que você levantasse aqui comigo, por favor. Eu queria que você se juntasse aqui, todo mundo dá um braço aqui. A igreja toda não pode ter divisão, não pode ter quebrar, ninguém quebra. É uma corrente, mas é a corrente de Cristo. Vamos lá, nós estamos juntos, amém?
juntos. Todo mundo, não quebra não, entra aqui. Faz uma roda, faz um retângulo, mas não tem quebra na corrente, amém? Isso, vamos, todo mundo, aleluia. Glória a Deus. Amor. Isso, olha só. Que lindo, gente. Que lindo. Olha agora, um para o outro, lá para o lado, para ver o que é isso. Sabe o que é isso? Exército de Cristo, como nós queremos aqui. Esse é o exército, sabe por quê? Ninguém vai deixar o outro para trás. Ninguém vai deixar o outro cair. O Espírito Santo vai forjar cada um de vocês. E quando um estiver fraco, vai ter um coração para ouvir, para orar, para lutar, para perseverar, para jejuar um com o outro. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui, forjados no fogo do Espírito. Amém? Glória a Deus. E essa oração que eu vou fazer agora com vocês, que vocês possam fazer isso todos os dias, seja por WhatsApp, seja por telefone, seja pessoalmente. Crie um coração aberto, crie vulnerabilidades, crie confiança um com o outro. Esse grupo vai crescer, esse grupo vai avançar, forjado no Espírito. Esse grupo vai conquistar, vargem grande, homens de Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por esses homens, obrigado por esses guerreiros. Forja eles, Senhor, forja eles com a tua armadura, forja eles com o teu fogo do Espírito. Abre o coração, quebra o orgulho, Senhor, quebra o orgulho deles, em nome de Jesus. Só tu és santo, santo, e não há outro igual, não há outro igual. Só tu és santo, santo, e ele é santo, santo. Poderoso, e ele é santo, santo, santo. Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição, em meio às nossas imperfeições. Conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga santo, 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 Deus poderoso. Diga que ele é santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso.
Deus poderoso, Ele é santo, e não há outro igual a Ele, não haverá. E Deus poderoso, e não há outro igual a Ti, não há outro igual. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Kadosh é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não há igual, só Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, e Ele é santo, santo. Aleluia. Quem foi abençoado por essa palavra aí diz um amém. Amém. A gente pode terminar assim mesmo. Só vira pra cá quem tá de costa aqui. Eu quero encerrar esse culto aqui. A gente vai ter um lanche aqui depois, né? Cadê o Ramone? Tem um mistério ali pra gente, né? Glória a Deus. Recebemos uma palavra, um alimento espiritual, aleluia. Agora a gente vai receber um alimento para alimentar o físico também. E eu não posso encerrar isso aqui. Está sendo uma noite especial demais para nós homens aqui, né? Todos nós sentimos que Deus está chamando a gente para um posicionamento, né? A verdade, ela já está estabelecida, ela não muda. Somos nós que precisamos entrar embaixo dessa verdade e viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa. Você toma posse disso? Você toma posse dessa palavra? Você entende que você é homem, jovem, não importa a sua idade, essa é a palavra para você. Que Deus está chamando a gente para um lugar de origem. Amém? Deus está chamando a gente para um lugar para origem. E eu sei que nós demos as mãos aqui, mas eu sei que pode ser que tenham homens aqui que precisem. Pastor, eu quero hoje aqui ser ministrado por uma oração aqui também. Eu quero, porque a gente foi chamado para isso, para um fortalecer o outro. E eu quero abrir essa oportunidade para a gente encerrar o culto. Você, homem, que está enfrentando uma situação, você vai colocar aqui. Vou pedir ajuda aos pastores que estão aqui. Pastor Jorge, nos ajuda também. Cristiano, que é do Ministério de Intercessão, nos ajude também. Os homens, pastor, eu quero receber uma oração, porque eu quero que essa palavra cele o meu coração. Tem algumas coisas esquisitas acontecendo e eu quero isso, eu quero viver isso que a palavra tem para a minha vida. E a gente vai selar esse momento aqui, em nome de Jesus. Eu queria convidar esses homens que querem isso, e a gente vai orar junto com você, impor as mãos. Amém? Vamos orar por isso. Você é homem que entendeu isso, que está enfrentando guerras aí na sua casa, na sua mente. Pastor, homem tem problema na mente? Claro que tem. Quantas guerras passam pela nossa mente, né? Mas você veio aqui hoje para um quartel-general. Irmãos, em alguns momentos desse culto eu senti que eu estava no quartel-general. Quem serviu aqui sabe, né? Que depois de você receber a instrução, o que você tem que fazer? Você tem que colocar em prática, você tem que viver isso. Tem que pegar a instrução do céu e colocar em prática na tua casa. Você tem que pegar essa instrução e bater no peito e falar: essa palavra é para mim. Eu quero ser esse homem forjado por Deus. Eu quero que as coisas mudem dentro da minha casa, no meu interior, no meu coração, no meu intelecto. É hora da gente começar a vir para um lugar de posicionamento. É uma noite especial demais, para mim, irmãos. Tô com meu pai aqui. Quem pode aplaudir o Senhor? Meu pai está aqui. Meu pai Davi está aqui, ó. Que bênção. Veio cultuar com a gente. Chegou de viagem hoje, meu pai. Veio do Nordeste para cá. Tá voltando e voltou no dia do encontro dos homens. Meu pai não sabia de nada, mas chegou no dia do encontro para ser ministrado por essa palavra. E eu creio que Deus tem tanta coisa para a vida do meu pai ainda. E eu queria orar por isso. Pode impor as mãos por esses homens de novo. Vamos orar.
Irmãos, de verdade, a gente está vivendo um tempo que a gente precisa, como homem, de verdade, tomar posição. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E eu sei que tem uma unção aqui, irmãos. Tem uma unção tão forte. Tem uma unção, sabe? Deus chamando a gente, dando uma estratégia, coragem. Começa a ministrar sobre a vida desses homens. Os diáconos aqui da casa, os intercessores, os pastores aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos a sua soberania, Pai. Nós reconhecemos que nós fomos criados, Senhor, para administrar aquilo que o Senhor criou. Nos ensina a viver a tua palavra, Pai. Nos ensina a ressignificar a nossa história. Nos ensina a viver isso dentro dos nossos lares, Senhor. Nos ensina a vencer as guerras na nossa mente. Nos ensina a vencer toda a guerra espiritual, Senhor, que se levanta contra nós. Espírito Santo, nós te pedimos o teu auxílio. Sem o Senhor nós somos homens fracos, Senhor. Sem o Senhor nós somos homens frágeis. Sem o teu poder sobre a nossa vida a gente não vai conseguir vencer. Sem o seu poder sobre a nossa vida, sem a sua instrução, sem a tua sabedoria, a gente não vai conseguir guiar a nossa casa. Sem o teu Espírito a gente não vai conseguir guiar a nossa família, Senhor. Mas eu sei que o teu Espírito está aqui, Senhor, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos guiar, Senhor. Espírito Santo, nos levanta essa noite. Forma homens, Senhor, segundo o teu coração. Forma homens aqui segundo a tua palavra, Senhor. Forma-nos, Senhor, forja a nossa vida segundo a tua palavra. Muda a história de homens aqui, Senhor. Muda a história de homens aqui, Senhor. Homens cheios da sua presença. Homens cheios da sua presença, Senhor. Homens cheios da sua palavra. Homens cheios da sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que todo levante do inferno caia por terra, Senhor. Que toda guerra na mente agora caia por terra, Senhor. Que todo sofisma, Senhor, que toda mentira do diabo caia por terra, Senhor. Transforma a mente hoje, Senhor, de homens aqui, homens forjados pela tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias hoje aqui, Senhor. Quebra todas as cadeias, Senhor. Quebra todas as cadeias que aprisionam homens aqui essa noite. Quebra todas as cadeias hoje, essa noite aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que sejamos homens que amam. Começa a gerar amor em cada homem que está aqui. Começando de mim, Senhor. Começa a fazer nascer um amor que a gente nunca imaginou, Senhor. Faz abundar um amor pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Faz nascer um amor, Senhor, pela nossa igreja. Faz nascer um amor, Senhor, que a gente nunca recebeu. Faz brotar esse amor em nome de Jesus. E se você concorda com essa palavra, você pode dizer um amém aí. Você pode estender as suas mãos assim. Estenda as suas mãos assim. Não vai embora, vem para um tempo de comunhão. A gente vai ter um lanche abençoado agora aqui. Não vai embora não. Vamos tirar uma foto aqui depois da bênção apostólica. A gente vai para o lanche, amém? Não vai embora não, vamos tirar uma foto aqui dos homens. Que noite maravilhosa. Estenda as suas mãos assim. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, homens. Conosco, homens forjados pela palavra. E se você vai ser esse homem de Deus, se você vai ser esse homem de Deus, você vai dizer um glória a Deus aí bem alto. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso.